Fala galera, Simões aqui na área. Vou trazer para vocês hoje uma sessão gravada, tá? Tô jogando ela e gravando em tempo real. Vou tentar comentar na medida do possível, beleza? Faz acho que alguns anos que eu não jogo os Sitting Goals 9 Max, nenhum formato de Sitting Goal, na verdade. Eu migrei para os MTTs faz algum tempo. Então, talvez vocês vão ver aqui algumas jogadas de alguém que está bastante enferrujado nesses formatos, beleza? Primeira coisa, joguei um nocaute aqui sem querer, cara, não era para ter feito isso. Tá bom, vou seguir, vou seguir registrando e vou priorizar os sitting goals de $1. Vou tentar fechar 12 telas, se for possível. Esse layout que eu estou usando aqui é o de 12 telas. Se eu conseguir encher ele, vai ser bem legal, tá? Se por acaso demorar para abrir os de $1, eu abro os de $2 junto, mas a ideia é jogar só os de $1. Isso daqui vai servir como uma aula para o time também, só que para o time eu vou fazer uma parte 2, onde eu vou analisar todas as mãos que eu tiver dúvida aqui, beleza? Algumas mãos de push fold também. Então o time vai ser bastante privilegiado, beleza? Mas algum conteúdo aqui ainda vai sobrar para vocês. Se vocês querem ver mais desses conteúdos, vão comentando aí embaixo, beleza? De acordo com o feedback de vocês, de acordo com número de visualizações, de curtidas, etc., eu vou considerar gravar outras sessões, de repente em outros sites, de repente em buy-ins maiores também. Beleza, a primeira coisa que eu vou observar nesses sitting goals de $1 aqui, na verdade em qualquer sitting goal, mas principalmente nos baratos, é a presença de brasileiros, tá? Eu acho que os brasileiros recreativos, eles vão estar nos MTTs a maior parte das vezes, ou nos spins. E quando a gente tem um brasileiro aqui, a chance de ser alguém que assina Reg Life, que tem o curso do Luiz Esquiavo, é uma chance muito grande, tá? Quem tá nos brasileiros que estão no Sitting Goals aqui, normalmente são caras que, se ainda não conseguem, são caras que querem ganhar dinheiro nesse formato. Então é bom a gente ficar esperto. Eu estou abrindo uma nova tela aqui, ó, total de 5, né? Eu e mais 4 brasileiros aqui, beleza? Então, nos sitting goals baratos, inclusive no começo da carreira, eu gostava de ficar de olho na quantidade de brasileiros que tinha no jogo antes de me inscrever. Se tivesse muitos, eu nem me inscrevia. E eu recomendo que vocês façam isso também, tá? Aqui é incorreto ficar fletando esse tipo de mão, beleza? Até do button eu ficaria em dúvida. Os nossos flats aqui, eles vão ser muito restritos no 9max. Então, evitar ficar fletando esse tipo de mão off do meio da mesa, beleza? Dá para querer entrar em tribetando essa mão, mas é bem, bem, bem perigoso a gente acabar se perdendo no pós-flop. Tomar um cafezinho aqui enquanto isso, enquanto vai abrindo mais telas. Vamos embora. Se vocês têm vontade de ver sessões de MTT também, ou retas finais de MTT micro, mesas finais, ou até mesmo sessões inteiras gravadas, comentem aí embaixo também, tá? Se uma pessoa comentar, se várias pessoas comentarem, eu posso considerar fazer alguma coisa nesse sentido, beleza? Vocês querem ver buy-ins mais altos também, mesma coisa? Aqui dessa posição eu não estaria abrindo ICE 2, ICE 3 suited. Na verdade, em GTO eu não abriria, mas quando eu acredito que eu tenho um edge suficiente para fazer mais de 10% de ROI nesses buy-ins aqui, então, pelo meu edge pós-flop, acredito que essas mãos vão ter um EV positivo, e aí se inclui o ICE 6 suited também. Se eu estou jogando numa mesa onde eu tenho pouco edge, eu não jogaria o ICE 6 suited não, tá? Dessa posição em 9max. Aqui os caras que forem limpando, eu já vou marcar aqui, eu tenho um note amarelinho, que é o cara, eu não sei quem ele é ainda, mas ele já me deu algum indício de ser um cara mais fraco.
Aqui temos um flush draw, podemos CBetar um terço, podemos CBetar 25%, podemos CBetar pot, basicamente qualquer size vai ser EV. O que mais nos impede de ter um EV em CBetar flush draws é a possibilidade do nosso oponente dar um raise por bluff e nos fazer foldar. Aqui eu vou dar mais um size alto e provavelmente vou desligar no river. Algumas vezes eu posso fazer um micro size no river só para ele foldar outros draws, tá? E engraçado que vocês falam que o field não folda nada, né? Aqui ele acabou foldando. O field realmente folda muito pouco no flop, tá? O field não gosta de foldar para c-bet. Mas quanto menos ele folda, mais fraco é o range dele na próxima street. Então a gente tem que ficar atento a isso, porque se a gente acredita que o cara não folda nada, então a cada street que eu aposto e, e ele não folda, o range dele continua muito fraco. Então eu tenho que estar preparado para blefar turn e river. Por isso é muito importante a gente saber construir muito bem um range de c-bet já no flop. Não é interessante ficar cebetando mão air no flop, principalmente fora de posição, tá? Via de regra, em qualquer jogo barato, eu cebeto todos os meus draws, todos os meus flush draws e alguns straight draws. Acho que os melhores, draws não, perdão, backdoors. Quase todos os backdoor flush, os draws eu costumo cebetar bastante também. Mas basicamente mãos que tem. Eu quero CBetar mãos que tenham chance de melhorarem já no turn, porque eu acho que o turn é uma street onde o field realmente folda bastante. Não, 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 quase que eu tô pegando outro nocaute aqui de novo. Bom, vamos lá, acho que vai dar para encher as 9 telas sim. Na verdade, 12, né? Se conseguir encher 12 telas vai ser legal. Eu não vou charcar os caras nessa etapa do jogo ainda, tá? Eu até tenho um sisteminha um sistema meu aqui de automação, mas eu quero jogar isso aqui de uma perspectiva realista para vocês. Eu não quero usar ferramentas que vocês não tenham acesso, tá? Então, não vou charcar. Normalmente nos MTTs, quando eu estou no meu grind padrão, se eu tenho só 5 telas, todos os jogadores de todas as telas vão estar charcados. Aqui ele foi de check, 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 check. Quanto mais check eles dão, maior a chance dele não ter um blefe, dele ter alguma mão que quer levar para o river. E quando eu percebo isso, eu vou tentar cobrar o mais caro possível. Às vezes eles pagam de ace high para esse size aqui. Às vezes 2-2, 3-3. Quando o cara te deu mais de um check e você tem um valor, você tem que salgar o size. Essa é uma regrinha, anotem essa regra, é bem importante. Ali ele deve ter foldado no máximo um ace high. Se ele tem qualquer par, ele não paga. Se eu acho que ele sempre folda esse high, aí eu posso diminuir o meu size. Mas aqui a justificativa para fazer esse size é porque eu acredito que a gente vai sim tomar call de ace high ali, muitas vezes. Aqui fold, bem tranquilo. Esses sizes superiores a 3x, se é um cara competente, eu costumo identificar isso como bluff, tá? Porque ele não vai ficar fazendo 3,5 com as, com rei, dama, dama. E eu tribeto bastante lixo do Big Blind contra o Small Blind quando eles fazem size acima de 3x. É bem perigoso isso, tá? É bem perigoso. Precisa ter uma leitura muito apurada do que o vilão tá fazendo. Aqui acho que foi para mini raise, eu acabei defendendo essa mão. Se é um size 3x, eu foldaria já no pré-flop. Uma dica bem básica, mas que acho que para alguns de vocês vai ser importante ouvir isso. Não fiquem defendendo backdoors no flop, beleza? A gente pode atacar backdoors no flop, dando c-bet ou dando check raise. Mas se você enfrenta um c-bet, se você enfrenta um donk bet e você tem, igual eu tinha com 6 e 6, com 9 e 6 suited aqui, você tem quer ver? Você tem meramente um backdoor flush. Ficar jogando em call para ver as próximas streets é um erro que matematicamente custa uma quantidade absurda de dinheiro, tá? Então não cometam esse erro. Beleza. Aí quando eu tô com várias telas abertas, eu vou olhar o número de mãos aqui. Esse cara é brasileiro, já tem 160 mãos dele.
Então, provavelmente, ele é um cara que está jogando várias telas. Esses caras que estão jogando várias telas, eu já vou fazer quase que um pré-note nele, né? E eu acho que eu já vi esse nick em algumas reviews do time. Vamos ver. Ele é um pouco down, ABI 1, mas é vencedor nesse sitting goals de... Putz, cara, 6-5. Cara, eu acho que eu vou dar um cold call aqui, mas é mais acreditando no meu... Eu sempre gosto de registrar a finalização precoce do oponente. Aqui eu acho um erro fazer size, tá? Eu acho um erro com dama-dama. Com rei-rei é de se considerar. Com ás-ás, acho que sempre a gente faz um size. Faria uns 12 bebês, no mínimo. E, tipo, os caras pagam, tá ligado? Eles pagam, olha lá. Esse aqui já vou marcar de recreativo. Donkey betou meio pote. Cara, quando eles donkey betam, eu vou entender isso como uma jogada linear, eles vão fazer com muito valor. Aqui é um erro fletar multi-way do CO essa mão, eu acho. Aqui eu vou só foldar, cara. É um hero fold, tá? Em GTO, se você for olhar no GTO Wizard, nunca que você vai foldar duas over com backdoor. Mas eu acho que eles constroem esse range aí deles de forma excessivamente linear. E aí eu vou começar a ter bastante hero fold, dependendo muito do size também. Que fold. Vou charcar esse cara aqui, porque ele puniu para um size 5x aquela hora. Aqui, open, bem tranquilo, fold, fold. Não sei se vocês perceberam, mas eu não clico nos botões aqui, eu uso tudo hotkey. Inclusive, vamos fazer um note nesse cara aqui. Pera lá. Eu estou fazendo versões simplificadas dos meus notes, tá? Normalmente meus notes são muito mais completos do que isso. E para sitting goal, e principalmente para a galera que joga na Party Poker ou em qualquer site que não tem HUD, tem que charcar todo mundo, tá? Charcar todo mundo, registrar as jogadas que os caras fazem. E eu vou muito pela finalização precoce. É uma das estatísticas que eu, depois do Profit e do Buy-in, a finalização precoce é a que eu mais utilizo. Beleza? Eu quase derrubei o café tudo aqui. Beleza. Mais uma tela. Acho que vamos conseguir abrir as 12. Bom, tá tranquilo de grindar os $1 pelo visto. Eles estão abrindo bastante. Acho que o PS ainda é o site que mais abre, né? Apesar de ter um rake. Quer ver? Quanto está o rake disso aqui? 8,5% de rake. Não, na verdade é 15. Nossa, 15% de rake. É muito rake. Aqui essa mão eu acho até meio close de dar open. Esse cara aqui, ó, esse é brasileiro ainda por cima. Eu vou deixar de abrir esse dama 8, tá? Quando que eu abriria? Quando o Big Blind for um cara que vai foldar algumas vezes. Esse cara, ele é 42/31. Ele não vai foldar nenhum Big Blind. Nenhum mesmo. Ele vai defender até os lixos off ali. A gente tem que... Outra coisa básica do poker, de modo geral, mas principalmente dos sitting goals, é que os ranges, eles não são estáticos. Os ranges, eles são voláteis. Eles são fluidos, vamos dizer assim. Eles mudam bastante. Aqui eu vou fazer um cebetinho só para chegar no turn, tá? Às vezes quando eu tenho eu tenho duas overcard, backdoor straight. Então eu já intuitivamente vou cebetar essa mão e vou fazer um size que... Opa, aqui já flushamos no flop, calma lá. Aqui é full, tranquilo. Cara, aqui eu posso... Se eu der check no turn, ele não vai foldar nunca mais, sabe? Então eu vou betar outro. Aqui eu vou betar, cara. Eu não vou dar check aqui. Eles pagam em excesso, tá? E aqui vamos testar, né? Se eu tô representando o 9, vai ter que ser assim. Tô buscando fold de um ace high ou de um pocket pair.
Aqui, quando a gente está muito nuts, o size pode ser bem baixo. Eu vou fazer, acho que um terço de novo. Ele está considerando foldar o ace high, pelo visto. Não, não tá nada. Aqui eu vou chovar o Ás Dama. Esse tipo de jogada, às vezes, eu faço meio que pra testar, assim, se eu acho que o EV é meio close, né? Deixa eu ver como tá os stacks aqui, cara. O cara que tá sit-out, ele vai adicionar uma dinâmica bem interessante. Eu vou dar open com esse rei 9. Aqui contra o small blind, acho que eu vou CBtar, vou fazer um size um pouco mais alto. Ele pode ter draws, eu posso estar ganhando com esse high. Cara, eu prefiro dar outra do que checar e pagar um blefe no river ou simplesmente dar give up no river. Então, um ajuste que a gente faz contra field que não folda nada, aqui o cara tribetou, brasileiro, tribetou do small. Ah, meu Deus do céu, será que ele tem tribet fold aqui? Eu vou jogar só em call essa mão, apesar que o size dele é baixo. Eu vou clicar, cara. Eu posso ter isso com bluff também, quando eu acho que... Ai, ai, esse flop foi muito bom. Posso limpar o 4-7 suited. Eu tô assumindo que esse cara não vai punir muito, tá? Se ele pune muito, aqui eu vou pagar 10%, não tem como não pagar. É muito barato. Ele pode ter valete ainda, querendo comprar e cuidar de mim. Se ele chover, acho que a gente tem um clear fold aqui mesmo, sem problema. Ali, minha opção por jogar em call esse dama-dama é para manter o range de bluff dele, pelo fato dele ser brasileiro, e os brasileiros são muito mais agressivos do que a média do field, né? Aqui eu acabei de perder um pote grande, então às vezes eu faço isso, tá? Eu aumento o meu re-steal com valor, eu chovo reto mais vezes, porque eu acabei de perder um pote grande, então às vezes esse cara pensa, ele tá tiltado, sabe? E aí eles vão lá e pagam com mãos que não deveriam, como essa aqui, por exemplo, tá? Então tem alguns truques assim que é cacuete de jogador mesmo, né? Não é muito técnico isso, mas é da nossa percepção assim do que o field faz em determinadas situações. Bom, vou abrir a última tela aqui. Essa aqui acho que vai fechar todo mundo brasileiro. Essa última tela acho que eu vou fazer questão de charcar todo mundo para ver. Não. Um cara da Hungria, o resto tudo brasileiro. Aqui eu vou dar open. Enquanto esse cara não estiver me reestilando muito, eu vou dar alguns opens ainda, porque essas mãos têm EV de pós-flop. Eu dou o open e foldo, não tem problema. Aqui eu vou fazer um C-bet maior do que um BB, fazer 25%. Se tomar o chove, paciência. Dá para dar check para realizar o turn, mas assim, é, eu tenho que sempre levar o jogo para linhas aonde eu sei mais ou menos o que está acontecendo, né? E eu acho que o field, de modo geral, defende mal os flops ali, defende às vezes de forma excessivamente linear também. Ele acerta um par, ele chova, ele erra, ele folda. Acontece isso nessas faixas, nessas etapas do jogo aqui, né? Isso daqui, como é um KO, eu acho que o ICM dele é um pouco mais leve. Então agora nós estando em último, né, e com 10 bebês, dá para considerar chovar bastante. Aqui eu vou foldar esse lixo, né? Aqui eu vou dar open, com certeza. Essa dama 8, não sei se eu posso chovar, tá? Aqui eu foldei, aqui eu vou dar limp mesmo. Ele deu um re-steal mais ou menos agro aqui. Aqui eu vou dar check, não tem por que betar essa mão, eu acho. Aqui open raise, sem problema. Aqui é bem tentador abrir. Acho que K8 suited eu já abriria. Sempre que eu tenho um valor médio, eu dou um check, porque eu acho que esse check me permite extrair mais valor em outras streets, né? Bom, posso CB. Eu prefiro CBtar porque ele tem 73% de VPIP, então eu tô ganhando. O meu Ice Dama tá ganhando. Se ele foldar uma porção das vezes aqui eu vou de betzinho baixo até o river mesmo.
A minha mão pode estar ganhando, mas eu não quero dar check para ele. Então, assim, uma regra que eu utilizo também quando eu estou jogando contra um cara que eu considero fish é a seguinte: qual que é a chance de esse cara me blefar? Se tem chance dele me blefar, então eu tenho que proteger minha equidade. Isso significa o quê? Não ficar betando ace high fora de posição, não ficar betando par baixo fora de posição, esse tipo de coisa. E nem, às vezes, nem em posição também. Às vezes, em posição, eu também vou checar esse tipo de mão. Agora, se o cara só joga por valor, ele não vai me dar raise por blefe, ele não vai negar a minha equidade. Se eu tô numa situação assim, então eu tô jogando basicamente pela minha equidade. Então eu vou jogar pela minha equidade, velho. Eu tenho equidade, eu vou betar. Eu vou jogar muito parecido com a forma como os donkeys jogam, tá? Aqui mesma coisa, eu tô dando raise simplesmente para não dar limp e deixar ele chovar e deixar ele dar call. Então eu vou mostrar alguma agressão, eu vou também dar a oportunidade dele me contar o que ele tem. Aqui seria uma defesa, mas nesse ICM tão pesado aqui de pré-bolha, acaba sendo um fold. Essa aqui, contra esse cara eu vou tribetar a vida inteira. Certeza que é fold também. O cara abre pouco, fold. É brasileiro, ó, 67,56. Cara, contra esse cara aqui, contra esse perfil, aqui, deixa eu ver, tem que ver os stacks, cara. Bom, eu tô em último ainda, bala. Chumbo grosso pra cima dele, apesar de que tá. Começou nosso roteiro de cinema para se reerguer aqui. Esse aqui, cara, dependendo quanto o cara, vamos ver, belga, tá, tá. Cara, eu vou betar, não acho que ele tem o rei, eu quero cobrar do 6 e do 3 aqui. É super ousado esse bet aqui, é bem. Aqui só vou fletar, eu não quero dar tribet call com essa mão, tá? E muito menos tribet fold. Então essas mãos que a gente tá meio em dúvida, pode só fletar mesmo. Às vezes um desses caras chova. Acho que a gente ainda teria um call. Ele tá pensando, se ele voltar a raise, eu vou dar call, cara. Ele devia ter um 3, um 6, achou um. Achou um fold mesmo. Outra coisa, acabei de tribetar ele, né? Aí o que que eu vou fazer? Quando eu acerto o valor, eu vou jogar bem agressivo, tá? Porque às vezes os caras ficam incomodados, né? Às vezes você agrediu ele duas vezes seguidas, ele não consegue acreditar que você vai ter valor, ele começa a pagar mais, beleza? E às vezes eles fazem isso instantaneamente mesmo. Aqui eu vou limpar. Ah, mas é bolha, não pode limpar. Não tem problema. O cara folda zero do Big Blind. Pra que que eu vou fazer 3x aqui? Ele vai me dar call, tá ligado? E se o pote tá grande, ele vai me blefar ainda mais. Aqui eu tô com muita vontade. Eu vou passar vontade, não vou abrir. Foldei para esse size aqui, sem problema. Aqui eu vou de bet de novo, um bebê. Aqui foldei reto, sem problema. Vou de bet, cara. É. Essa linha aqui, ela é uma linha bem específica que só funciona contra um tipo específico de vilão. Se vocês tentarem fazer isso contra mim, vocês vão tomar uma quantidade ridícula de raise, tá? Então não façam contra brasileiro, principalmente, não façam. É muito, muito ruim. Aqui eu vou para um C-betinho bem baixinho. Ou poderia dar check, mas ele beta 50% versus mil. Eu vou dar check. Vou dar check. Se tivesse mais deep, eu acharia obrigatório apostar aqui no flop. Aqui, cara, será que eu não tribeto essa mão? Acho que eu tribeto. Eu gosto de fazer sempre um size. Vamos lá. Será que ele vai me blefar o river? Eu acho que se ele vai me blefar o river, eu gosto do check, tá? Porque o size dele no river vai ser mais alto do que o meu size no turn. Só que quando vem o draw, aí eu tenho que foldar, tá? Eu tenho que foldar. Então se ele deu um flat, na verdade nem sei se eu tenho que foldar não, tô quase querendo pagar isso aqui. Aqui eu vou pro chove mesmo, proteger minha mão. O pote estava muito grande também. Uhum. Se tem um perfil que pode estar fazendo isso, seria esse cara, mas tem muito draw no range dele. Paguei, cara. Paguei. É. Ele jogou bem esse River, eu acho. Ele jogou bem. Porque, opa, aqui, cara, aqui eu vou clicar. Vou clicar.
Ele jogou bem, né? Ele polarizou aquele river quando tem um flush batido e a gente só pensa no flush, né? Ou ele tem um flush ou ele não tem nada. E no caso ele tinha menos que o flush, mas tinha valor. Então, aqui chove, né, GL? Check, sem problema. Aqui posso betar. E eu recomendo que vocês façam bastante essa jogada que ele fez, tá? Cara, aqui eu vou pra check, cara. Eu vou pra check. Aqui eu foldei, sem problema. Check. Paguei. Vocês vão perceber que eu sou de modo geral, bem calling station, assim. Fold, tranquilo. Tá, vou seguir limpando, cara. Vou seguir limpando contra esse cara especificamente. Vou tentar apostar um pouco mais linear contra ele. Onde que foi a mão que eu tinha o dama 10? Será que empachou? Não. Aqui posso dar um check para... acho que é um bom check raise essa mão. Size alto no river. Aquela mesma dinâmica, ó. Se você deu um check na street anterior, na próxima street você vai fazer um size alto, tá? Aqui fold mesmo, sem problema. Não acho que seja muita equidade duas over com backdoor aqui. Acho que é tranquilo. Eu prefiro dar raise e transformar em bluff do que ficar jogando em call. Aqui eu acho que não dá para pagar contra esse perfil aqui. O cara parece ser tight. Aqui fold, fold. Tá, deu fold, né? Fold, deixa eu... Pera aí. Eu me cliquei dando call, cara. Eu queria foldar isso aqui. Pelo menos provei que o fold era bom, né? Eu às vezes dou bastante, às vezes dou bastante misclick, né? Por causa das hotkeys, beleza? Só que se eu der alguns misclicks por dia, não tem problema, porque aqui tem um tribet, temos 15 BB, esse cara tribeta bastante, então, blau, vamos pra cima. Vou dar o bet fold nessa stack, tendo que eu ainda muito ruim. Aqui, bom, um é brasileiro, cara, não vou chovar, não vou fazer nada, só foldar reto. Tá, já caímos em uma, beleza? Mas assim, eu sei que muita gente não usa. Ó, aqui esse cara parece ser tight, é um motivo para eu querer abrir meus bluffs do button. Aqui não tem por que chovar essa mão. Não tem por quê. Pelo menos não em teoria, né? Vou dar check. Eu sempre dou check quando eu acredito que o meu check. Aqui eu deveria ter dado all-in, deveria ter chovado esse rei 9 aqui. É qual, GL? Olha lá. O nosso check ele serve para aumentar as chances de extrair valor na próxima street. Então, não é muito verdade isso de que nós sempre vamos apostar tudo aquilo que nós acertamos. Isso não é verdadeiro, tá? Tem muitas situações em que isso não é verdadeiro. Aqui, esse three-handed, vamos colocar um pouco mais de foco aqui. Deixa eu ver como tá os stacks. Eu tô próximo o suficiente do cara que tá sit out, e quando eu ficar com mais ficha do que ele, aqui eu vou dar open. Quando eu ficar com mais ficha do que ele, aí eu tenho que ficar tancando e foldando a vida inteira para entrar ITM. Tá aqui, check. Que eu posso dar um check, cara. Posso dar um check e não acho que eu vou dar check call se ele fizer qualquer coisa que indique que ele está disposto a atolar. Aqui é stick, tem bastante CM. Esse cara, ele gosta de betar quando a gente dá check, então ainda vou dar um check para ele. Aqui eu vou dar check ainda. Tá, quando eu tenho par e duas pontas, não posso foldar. Tinha rei, checou até o final, beleza. Aqui eu tenho que foldar mesmo. Se ele tem um blefe que ele jogou bem, mas em CM a gente tá sujeito a isso. Agora um detalhe, né, galera? Às vezes a gente deixa de chovar para economizar ficha. Aqui será que eu chovo? Não, aqui eu vou fazer um size meio óbvio mesmo. Aqui fazer um fake chove. Não tenho certeza se é bom fazer fake chove aqui nos KOs. Faz muito tempo que eu estudei esse formato. Call com segundo par. É um cara tight. Se ele ficar muito insistente. Aqui eu acho que. Que droga, cara. Foldei. Acho que GTO seria quase um call. Aqui é SIC, né?
É bem sick, porque se eu dou check aqui, eu tô dando give up, eu prefiro chovar e às vezes ele paga Ice Valete também, não tem problema. Check. Massa. Ah, tá, GGzamos. Uhum. Tá, vou sebetar isso aqui. Aqui eu posso jogar em open, bem tranquilo. Aqui eu ainda vou fazer mais ou menos meio pote, sem problema. Aqui sebetinho. Ao INGL. Tá, aqui eu vou pro size alto e se eu tomo chove, eu acho que ele só tem o aço, não acho que ele tem blefe. Então não tem tanto problema, tá? Eu fico em dúvida se devemos defender esse 9-7. Como o cara é tight, isso daqui vai ser o desempate, eu vou foldar. Vocês veem que assim, teve. Tá, esse Ice 6 vou chovar. Teve aquele Ice Rei que a gente tribetou, o cara defendeu até o final e, e perdemos a mão, mas aqui dobramos. No final das contas, aqui GL, Ice 6. Tá. Bem tight esse cara, né? Só foi dar call agora com as damas. Que open, tá? Deixa eu já começar a juntar todas as. Estamos com 9. Beleza, que check. E eu acho que eu tô com medo de mudar de layout e ele embaralhar tudo as mesas. Não vou mudar, não. Aqui não vou blefar. Não vou blefar. Essa mão seria quase um open. Quase um open. Uhum. Se eu tô vendo. Bom, eu tô vendo que não tem nenhum cara muito loose ali, não. Tá, ele Donkey Beta Pot. Aqui não vou ser beta, vou dar give up mesmo. Donkey Beta Pot, o outro foi pra call. Reg Souza no nick do cara. Brasileiro. Cara, eu vou dar o Hero Fold aqui. Acho que estamos perdendo. Vez ou outra, quando minha mão errou, eu vou dar check até o final. Acho que isso fortalece um pouquinho a nossa imagem, sabe? Se eu CBtar em todos os bordos, esses caras vão começar a querer reagir e vão reagir errado, sabe? E nem sempre é bom para nós isso. Às vezes, se ele reage dando call em excesso, aí eu perco minha fold equity aqui e nessa situação, onde tem um cara menor do que nós, né? Temos que jogar um pouquinho mais sóbrios ali. Aqui fold, tranquilo. Dois par com duas. Nossa, me expliquei, cara. Meu Deus. Esbarrei na hotkey aqui. Não tem problema. O call é lucrativo também, não tem problema. Qualquer jogada aqui, menos o fold. Uhum. É meio sick, né, cara? Eu não acho que tem muita coisa do que extrair. Eu vou fazer menos de meio pote para dar um espaço para ele voltar se ele tem flushes. Sabe? Aqui foldei, se dá uma bala. Foldou, ele iria foldar praticamente para qualquer size. Se a gente não tem nada do que extrair, pode às vezes fazer um size menor, não é para tomar mais call, é para incentivar o cara a nos blefar, sabe? E às vezes eles fazem isso. Caras agressivos fazem isso. Eu faço bastante isso. Eu dou bastante raise no river quando o bet do nosso vilão mostra fraqueza, sabe? Pode, sem problema. Esse Rei 2 eu acho que eu chovo ele. Ele não tem EV se a gente for rodar, mas se colocar um FGS, acho que ele vai ficar ligeiramente negativo. Acho que é uma boa mão, inclusive, para rodar. Aqui fold reto. Não adianta, nem adianta dar open nesse cara aqui, ele vai reestilar, sabe? Aqui fold sem problema. Open check.
Deixa eu centralizar essa daqui também, que ela tá um pouco mais importante, tá na bolha. Na verdade, temos duas bolhas ao mesmo tempo. Aqui eu chovo pelo EV mesmo, EV muito alto. Quando você tem um as na mão, um as médio aqui, não tem por que inventar moda, sabe? A gente deixa de chovar os blefs, mas tem mãos que mesmo que ele pague em excesso, essas mãos ainda têm EV. Ainda tem um EV muito bom, no caso. Fold sem problema. Esse cara aqui já vi que gosta de chovar. Então eu vou ajustar meu jogo. Aquele Ice 3 aqui já é um exploit, deixar de abrir do BU. Aqui chove, né, cara? A gente não quer morrer para as blinds, queremos chovar qualquer mão quase. Uhum. Cara meio tight, né? É sick. Eu foldei reto isso daqui, tá? Foldei reto. É uma boa mão para salvar, deixa eu ver. Tem que criar uma tag nova. Abre bastante, né? Então eu vou abrir uma exceção e vou restilar. Essa mão normalmente eu não restilo, eu defendo em call. Mas aqui vai ter um EV bizarro. O cara abre muito do BU e vai foldar muito também. E se ele não foldar, não tá a nossa mão, ela tá bem defendida ainda. Eu quero marcar aquele Dama Valete Suited pra gente estudar no time depois. Pode ser nessa note aqui mesmo. Chove reto, não vou dar chance dele fazer que limpe. É, poderia ter. É, vou dar limpo e vou estebar. Pagou com mais 7 GG. Bom, 1,53 de price. Fold, fold. Toda vez que eu acho que o cara não blefa, eu lidero tudo aquilo que eu acerto. Essa é uma regra que eu tenho no meu jogo. Fold, sem problema, fold, fold. Se ele começar a punir muito, eu vou começar a foldar um pouco mais, tá? E até poderia ter dado um call aqui com esse, quando ele pune para clique, que eu acho que não tem muito ICM ainda. Fold. Se ele tá dando betzinho, dando muito betzinho, a gente tem que testar ele, tem que dar um raise, tem que blefar um pouco, tá? Quanto mais ele. Aqui eu vou dar o call com 7 sem problema. Aqui entramos TM, boa. Parece que é bem agressivo de heads up esse cara. Aqui fold, tranquilo. Bom, tá, um em terceiro, um em segundo. Agora eu vou ligar o layout de. Que eu vou tancar um pouco, né? Ligar o layout de 6 telas. Tá. Fold, rei 8, bem tranquilo mesmo. Aqui eu acho que a gente chova. Deixa eu só localizar onde que tá o. Tá, tem esse tri-hand, tem dois tri-handed aqui. Deixa eu colocar os dois pra cá. Aqui chove, GL. Aqui easy chove, aqui fold, fold. Será que esse cara vai ser o perfil que vai restilar? Pode ser que sim.
Eu não considero dar raise call com Ice Rei aqui, mas talvez seja. Eu vou dar raise call sim. Não tenho certeza, mas vou arriscar. Aqui vamos ver. Cara, se não for chove, é quase. Não vou punir, não quero correr o risco de tomar chove. Aqui eu não acho que seja um EV bom, talvez não seja nem positivo, mas considerando FGS, eu vou chovar esse 10 e 9. Aqui pode ser um limp, talvez para dar call, mas não tenho certeza não, tá? Vamos ver. Brasileiro. Ele pode estar chovando os blefs. Quando ele pode estar chovando os blefs, a gente pode dar o call aqui. Aqui eu vou defender só em call. É difícil, né, cara? Eles vão ter primeiro os valores e às vezes eles têm os bluffs, às vezes não. Aqui, por que que eu dei o raise com esse 9, né, cara? Porque os caras vêm de bet, bet, bet. E aí, se eu dou o call no turn, eu tô jogando só pra acertar, sabe? Aqui ficamos em segundo, aqui fold. E o que que... calma lá. O que que vai definir se eu posso ou se eu não posso? Aqui eu acho que dá pra chovar. Talvez seja over, tá? Mas vou chovar. O que vai definir se eu posso ou não posso dar raise no turn com um draw? É basicamente a chance do meu oponente me dar um raise por bluff. Se ele nunca dá raise por bluff, então não tem risco de ele me obrigar a foldar o meu draw quando eu estou ganhando ou quando, enfim, eu não realizar esse draw. Ele vai voltar só os valores. E contra os valores dele, não tem problema eu foldar, sabe? Basicamente, todo o meu jogo, em quase todas as linhas, em quase todas as streets, isso daqui é valor, é para nos pagar? A resposta, a pergunta, na verdade, será que a gente está disposto a atolar esse size 9 ou não? Eu acho que sim, cara. Acho que ele abre Broadways, aqui GL, né? Contra acho que qualquer perfil. Ele abre Broadways, par baixo, esse tipo de coisa. Quando eles fazem size mais baixo, eles vão estar dispostos a nos pagar. Eles estão fazendo esse size mais alto, perdão. Quando eles fazem o size mais alto, eles estão dispostos a pagar. Eles já estão contando isso. Então eu vou, de acordo com a força da minha mão, eu vou voltar ao all-in sabendo que ele vai pagar quase sempre. Aqui eu já chovei esse straight, cara. IGL. Nossa. Ainda runamos, tá? Aqui me expliquei, eu tava na intenção de abrir essa mão. Aqui, cara, eu acho que não tem outro movimento, exceto o Rei Steel. Pô, esse Ice Valete, ele é bem, bem tricky, hein? Mas eu acho que ainda dá. Esse call dele eu acho errado. Nessa pré-bolha aqui. Só é correto esse call quando o cara que tá reestilando ases baixos, né? Esse tipo de mão mais fraca. O cara folda bastante do Big, né? Foldou as quatro. Posso dar check? Se ele beta, eu chovo. Tá, ok. E se ele dá check back, não tem tanto problema. Aqui, cara, eu tô em dúvida, tá? 6 bebês ele tá chovando. Cara, eu acho que dá, viu? Eu acho que dá pra atolar, sim. Mas fico em dúvida com essa mão aqui. Acho que essa mão depende muito dos blefs. Bateu. Esse Dama 9 é uma mão que merece ser estudado depois, porque acho que para dar call com ela, acredito que seja um call GTO, tá? Aqui eu não sei se eu, não sei se, eu tenho que chovar, cara, tem que chovar. Às vezes ele acha um call
com dois pares, alguma coisa assim. Eu não vou fazer um terço, porque se ele tem um flush, ele volta e eu não vou foldar mais. Então, quando você não vai mais foldar, é melhor você já chovar mesmo e cobrar o mais caro possível pela sua mão. Será? Eu acho que ele ainda folda algumas coisas. Vou dar outro check no turn. Às vezes ele fica incentivado a blefar. Não sei se é N2 isso aqui não, tá? Talvez seja, talvez seja. GL. Tá, chovou. Eu não vou pagar contra esse chove, não. Aqui eu não tenho certeza, tá? Essa é outra mão que pode ser estudada também. Ah, vou punir ele, fica um pouco em dúvida aqui. As As eu daria check, o Dama-Dama precisa um pouco mais de proteção. Que eu ainda vou dar um check. E acho que vou pro check no River também. Acho que se ele limpar, se ele der raise, essa mão é forte o suficiente para chovar. E eu acho que ele é forte o suficiente para dar raise e call. Inclusive é tão forte que eu não quero chovar reto. Eu quero que, mesmo que não seja tão bom dar o call contra o raise, mas eu quero que ele defenda em call algumas vezes também, com mãos piores que talvez ele foldaria para o nosso chove, né? Algumas mãos a gente quer fazer questão de jogar, sabe? Aqui acho que temos um rei steel com esse Ás 4. Depende muito, né? Depende se o cara tá abrindo. É brasileiro, ele vai jogar de uma maneira um pouco mais agressiva. Então temos que restilar mesmo. Não faria isso contra um fish ou contra um cara mais passivo, contra um cara que joga mais tranquilo, assim. Aqui eu vou dar check. Eu quero jogar o máximo possível de pós-flop contra ele. Vocês veem que eu não foldo essas mãos lixo reto em HU, tá? Isso tem fundamento teórico. Eu vou foldar. Enquanto eu não tiver um showdown, não tiver uma informação, eu vou jogar bem tranquilo contra ele. Não vou ficar tentando dar muito bluff catcher, não. Porque em fields baratos, o que acontece muito é que jogadores agressivos, eles são agressivos só com valor. Eles são, na verdade, overplay. Eles não sabem polarizar o range. Eu vou fazer um pouco mais do que meio pote. Eles não sabem... Ah, cara, será que eu não chovo? Eu vou jogar só em call, vai. Aqui, olha, eu tenho vontade de dar o Hero Fold com essa mão, tá? É, mas vou dar call. Eu vou dar call com essa mão. Nós temos 43 de odds, não tem muito Bubble Factor nosso contra esse cara aqui especificamente. Dá para pagar um pouco mais próximo. Ainda pegamos ganhando. Uhum. Esses ases off eu tô mais vezes chovando reto do que dando limp por trap. O meu limp por trap vai ter mais suited, vai ter mais pares. Até Ice Dama off eu chovo reto com 10 bebês. Uhum. Pode dar check, flop, sem problema. Aqui abriu o ITM, boa. Check. Tem pouca coisa do que extrair, então eu quero induzir ele a poder me blefar ou quero fazer um size alto demais no river. Se ele tem o 8, ele não vai foldar para esse size. E se ele tem o 7 e deu 3 checks, parabéns.
Mas aqui eu ainda quero pegar alguns blefs. E é isso, né? Às vezes eles se perdem e acabam blefando. Aqui, GL. Tem meio bebê para trás, então não tem o que fazer. Aqui cravamos, pelo menos uma cravamos, né? Uhum. Aqui dobramos. Aqui, cara, eu tô foldando, tá? Tô foldando, os stacks estão muito parecidos. Se esse cara tivesse, se a gente tivesse uns 4 e esse cara tivesse uns 10, aí sim eu consideraria pagar. Aqui o. Será, cara? Nossa, essa mão aqui eu tô muito em dúvida, viu? Na dúvida, vou fazer a jogada mais agressiva e depois jogo no solver. Fold. Aquele Ás e Dama ali, ele é do heads up, né? A mão da cravada, ele é interessante porque exemplifica, às vezes, a função, né? Uma função estratégica da gente nem sempre apostar quando tem valor. A gente, na verdade, quer levar os jogadores para linhas aonde eles não sabem jogar, sabe? Então, se eu dei limp no flop, limp pré, dei check no flop, aí no turn veio as, eu beto. Essa linha ele sabe jogar, ele vai foldar. Essa linha ele sabe jogar. Agora, se eu checo o turn e no river eu faço um bet meio nada a ver, essa linha ele não sabe jogar, sabe? Então, ou ele folda em excesso, ou ele paga em excesso, ou ele blefa em excesso. Mas alguma coisa em excesso ele vai fazer. Algum erro ele vai cometer. Isso é certeza. Então, às vezes, o jogo de poker não é só simplesmente você olhar no solver, ver o EV e querer replicar. O jogo é muito pensado, tá? Mesmo hoje em dia que todo mundo tem acesso ao solver, na verdade, eu acho que hoje em dia, principalmente hoje em dia, é importante a gente ter alguns macetes, assim, algumas jogadas um pouco fora da caixa, né? E elas têm que ser muito pela nossa observação do field, beleza? Isso, na verdade, para jogar micro, acho que é mais importante até do que os solvers, beleza? Aqui, última telinha, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Eu não charquei nenhum, cara. Isso daqui é um erro, tá? Só que, como eu tô jogando bainhos muito baratos, né? Se eu fosse voltar para o Sitting Goals hoje em dia, eu iria começar em buy-ins ali entre 10 e 20 dólares, que são basicamente os mais caros que abrem hoje em dia, mas eu ia jogar poucas telas e eu iria colocar algumas horas por semana, iria colocar algumas horas por semana para só charcar os caras, sabe? E no meu sistema aqui, acho que eu consigo charcar bastante players por hora, com algumas horas aí por dia, em 2, 3 semanas, teria quase todo o field charcado. Aqui, opa, ganhamos de presente, né? A interação entre os dois. Esse chove aqui é horrível, tá? É muito ruim. O cara runou ainda. Mas é bem ruim esse chove. Bom, estamos indo pro finalmente. Acho que vai dar menos do que 1 hora aqui. Ah, será? Eu vou, na dúvida, vou chovar e vou estudar. Por que que na dúvida eu chovo? Porque eu acredito que os caras não pagam o que deveriam, beleza? Na bolha, eles não foldam. Aqui eu acho que eu vou pagar. Contra ele eu vou pagar. Ou se ele limpa, GL. Meu Deus, cara. Aqui ele tem que ser rebaixado, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Galera, se você está disposto a pagar a mão quando o cara chova, então é melhor você chovar, porque daí você tem o takedown, você tem a chance do cara foldar e você ganhar o pote, né? Se você já está disposto a pagar o all-in, você dá o limp e pagar, é a pior jogada possível com aquele tipo de mão. Isso aqui é muito, muito, muito ruim, cara. Muito ruim. Aqui, talvez em GTO essa mão possa ser, a gente possa considerar chovar até. Só que ele não folda muito do Big Blind, para eu dar um raise aqui. Ele também limpou uma mão que deveria chovar. Então, eu considero isso como um ponto positivo para querer ficar vivo aqui. Eu quero deixar de chovar. Ele dá um walk. Aqui ele poderia chovar quase todo o baralho, ele deixou de chovar. Então,
Matematicamente, a tendência aqui é a gente cravar essa tela mesmo, se nada de muito diferente acontecer, tipo isso aqui, né? Mas ainda temos chance. É isso. Bom, esse tipo de call aqui eu tô esperando, né? Ele, ele tá determinado já dentro do nosso EV. Então a jogada não deixa de ser boa só porque o cara deu o call. Tá. Aqui com dois bebês, né? Tem que atolar. Uhum. Faz parte, né? Aqui não tem necessidade de fazer trap, nada, é muito pouca ficha, sabe? E se ele folda em excesso, não é ruim também. Que a gente tá botando 4 vai voltar 5 pouco. Bora, voltamos pro jogo, né? Ah, aqui tem um detalhe, né? Esse cara aqui parece que é muito tight. Então, em GTO, essa mão não seria um chove, não. Só que se a gente folda, esse cara fica dando walk. Esse cara, a gente não tá vendo ele chovando toda hora, sabe? Então, a gente tem que chovar um pouco mais aqui. É bem ruim esse call dele, né, cara? Eu acho bem ruim. Aqui deve ser tilt mesmo. Mas tá, a gente tava brigando ali por uns 40 e poucos por cento. Se tá previsto que ele dá esse tipo de call, então a gente não pode chovar o 9-8 suited, né? Ali foi, acho que a primeira informação que ele deu que poderia sugerir um call tão loose assim. Tá, beleza. GG, galera. Deu um pouco menos do que uma hora aí. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Deixem dúvidas, comentários, dicas. Não se esquece de se inscrever, se já não for inscrito, de deixar o like, mandar para os amiguinhos nos grupos de estudo aí, tá? Vocês podem usar, inclusive, esses comentários que eu estou fazendo como uma fonte de estudo para vocês quando vocês forem estudar em grupo, quando forem se reunir com os amigos para estudar, beleza? Galera, vai ter alguns links aí na descrição. Quem ficou aqui até o final é porque está interessado realmente em aprender. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nos links aí, porque tem bastante coisa e se você quer se profissionalizar no Sitting Goals, provavelmente você vai usar todos esses links que estão aí embaixo em algum momento da tua carreira. Então eu recomendo que vocês cliquem em todos eles mesmo e vejam o que tem de conteúdo ali e já comecem a fazer parte das nossas comunidades aí no Instagram, no Discord, tá? Vai ter o link para se inscrever para o time também, beleza? E para comprar o Holding Resources também. Quem tem curiosidade sobre o Holding Resources ou alguma coisa assim, ou quer saber como funciona o programa, vocês podem deixar as dúvidas nos comentários aqui. Tudo que vocês colocarem nos comentários eu vou usar como fonte de ideias para próximos vídeos, beleza? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima.